Olá pessoal, salve Maria! Hoje então vamos dar início ao nosso projeto de formações com pequenos vídeos formativos e para o nosso primeiro tema vamos falar de um tema realmente muito importante para a Igreja e para cada um de nós católicos, que é exatamente o tema sobre as virtudes. Bom, para conhecermos sobre esse tema, é muito interessante nós fazermos uma reflexão sobre o desenvolvimento desse conceito ao longo do tempo. Porque, de fato, o conceito de virtude é extremamente antigo, na qual os próprios filósofos clássicos, já bem antes mesmo do cristianismo, já falavam sobre isso. E é então nessa filosofia clássica que o conceito de virtude vai surgir, tanto na civilização grega e em especial com o grande pai da filosofia, o Sócrates. Bom, o pensamento sobre virtudes de Sócrates é que a virtude ela estava completamente associada ao conhecimento, Ela era adquirida por meio do conhecimento do bem. E esse conhecimento do bem necessariamente levaria também a agirmos bem. Portanto, a virtude era algo associada às pessoas sábias. As pessoas sábias é que eram as pessoas virtuosas, porque elas conheciam o bem e poderiam então praticar o bem. Nisso também se colocava que o mal, o vício, ela estava atrelada à ignorância, ou seja, ao desconhecimento mesmo da virtude. Mas isso acaba um pouco que tirando a questão da vontade da jogada, Como se a pessoa, apenas por conhecer, ela necessariamente iria agir bem. Mas sabemos que não é bem isso. Foi então que com Aristóteles, a virtude ganhou mais uma outra questão, na qual ele dizia que não necessitava apenas do conhecimento para que nós sejamos virtuosos e pratiquemos o bem. Mas também era necessário formar um caráter virtuoso. Caráter esse que era obtido por meio dos hábitos, ou seja, repetições de atos. Então, não apenas ela é atrelada a uma questão meramente intelectual, do conhecimento, mas também a virtude vai ter que passar por uma questão mais moral, mais voluntária. Com isso, então, mesmo uma pessoa que tenha o conhecimento do bem, ela pode também ter um hábito vicioso, e com isso ela pode fazer o mal. Aristóteles também desenvolveu o conceito de que a virtude ela precisa estar no meio termo. Ou seja, os atos virtuosos também precisam ser ponderados pelo uso da razão. Então, mesmo um ato querendo ser virtuoso, se ele tender muito para os extremos, tanto por excesso como por falta, ele vai cair em algum vício. Se pegarmos, por exemplo, a virtude da prudência, o excesso seria exatamente a astúcia e a falta seria a imprudência. Ambos são vícios na quais estão contrários à própria prudência. É então que essa virtude ela precisa estar nesse meio termo. Mas esse meio termo não é necessariamente uma certa média aritmética, Pegar o limite inferior e o superior, somar e dividir por 2, exatamente no meio, Mas muitas vezes ela pode estar um pouco deslocado para alguns dos lados, dependendo da situação. Então essas foram as contribuições da filosofia clássica para o conceito de virtude. E então, ao adentrarmos na virtude pelo olhar do cristianismo, nós vamos colocar nela mais uma questão sobrenatural.
Porque para os filósofos gregos não existia essa questão sobrenatural. A virtude era meramente algo humano, algo natural, na qual nós deveríamos ser virtuosos para sermos melhores pessoas aqui na Terra e encontrar a felicidade aqui na Terra. Não existia essa questão mais pessoal da relação com Deus. Por exemplo, para Aristóteles, Deus ele não intervia diretamente na vida das pessoas. Então, não existia essa dimensão sobrenatural da virtude, que foi colocada principalmente pelos grandes filósofos do catolicismo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. É então que com a dimensão sobrenatural da virtude da doutrina católica, nós vemos que as pessoas não vão conseguir ser verdadeiramente virtuosas por si mesmas, mas que elas vão necessitar então da graça de Deus. Então, tudo aquilo que já tinha uma dimensão terrena, efêmera e passageira com relação às virtudes, vai ganhar também uma realidade eterna, uma realidade sobrenatural. Por exemplo, para Aristóteles, o fim último do homem é a felicidade. E essa felicidade ela é alcançada por meio da prática das virtudes. Bom, isso de fato é verdade, que inclusive o próprio Santo Agostinho afirma o mesmo. No entanto, essa concepção de felicidade para os filósofos gregos era simplesmente uma felicidade terrena, como eu já falei. Enquanto a nossa concepção de felicidade é de que a felicidade ela não pode ser encontrada aqui na Terra. A felicidade plena ela não está aqui na realidade natural. A felicidade verdadeira está na beatitude, ou seja, na visão de Deus, no encontro com Deus. Então, da mesma forma como vimos que Aristóteles dizia que era necessário as virtudes para sermos felizes, essa felicidade terrena, trazendo para a nossa doutrina, é então por meio das virtudes que nós vamos crescendo em santidade, em busca da salvação. Salvação essa que também vai depender das nossas virtudes, porque é por meio das virtudes que nós ganhamos méritos. E esses méritos vão contar, então, para que nós possamos ser salvos. Por isso mesmo eu falei que o tema das virtudes é de extrema importância para nós católicos, porque está relacionado com a salvação. Então é necessário, primeiramente, que nós conheçamos as virtudes, conheçamos o bem, para então querermos praticar o bem, como falava Sócrates. E depois também buscarmos ter um caráter virtuoso, que é formado a partir dos hábitos, que são a repetição de atos, praticar cotidianamente as virtudes. E ter sempre em mente a questão sobrenatural da virtude, a graça de Deus que nos auxilia a sermos virtuosos. E essa graça também que vai, de fato, aumentar os méritos das nossas virtudes e fazermos com que nós possamos chegar ao céu. Então isso é o fim último realmente desse estudo da virtude. Praticá-las e, então, progredirmos na santidade. Então, ficamos por aqui com esse nosso primeiro vídeo. Eu ainda irei falar em um outro vídeo ainda sobre as virtudes, só que falando realmente da questão doutrinária mesmo católica, Já iremos utilizar o catecismo, um pouco da Suma Teológica e também fazer uma certa classificação das virtudes, Então ainda daremos um pouco prosseguimento nessa formação num próximo vídeo. Lembramos também que nós aceitamos sugestões de temas. Então, se você quer aprender sobre algum tema específico, basta colocar aí nos comentários. Curtam também a nossa página para que vocês não percam os próximos vídeos.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.